Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica o que há de real nas especulações envolvendo Gustavo Scarpa no São Paulo. Bora te atualizar ainda sobre o São Paulo e o que falta para que a renovação de contrato de Alan Franco seja oficializada. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de informação curiosa, quero contar que Dele Alli, atacante inglês que já fez sucesso com a camisa do Tottenham, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Sugestão dos últimos dias e vários times da Série A receberam essa sugestão, entre eles o Grêmio. O grande problema é que o Dele Alli pede bastante dinheiro para se mudar para o Brasil e seus últimos desempenhos nos clubes mais recentes são péssimos. O atleta, por exemplo, defende o Como da Itália, onde jogou apenas uma única vez na temporada passada. Pelo Besiktas, seu clube anterior, 15 partidas e 3 gols, muitos problemas, extracampo, lesões e muito mais, num pacote extremamente alto. Você pode estar se perguntando sobre a idade do Dele Alli, 29 anos, a pergunta que eu deixo. Caberia no seu clube do coração? Em qual condição? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, que foi aquele que mais queimou o seu filme com toda a confusão vivida no Atlético nas últimas horas. Quero acrescentar também que o Scarpa foi acompanhado bem de perto pelo São Paulo. Posso assegurar que no tricolor o Scarpa seria visto como uma grande contratação. Pois bem, primeiro quero falar sobre a situação do Scarpa no Galo. Ele é apontado por dirigentes e também por homens do departamento do futebol como o grande articulador de toda essa rebelião, que quase culminou numa debandada de jogadores do Atlético. Desde a semana passada, quando eu informei sobre 2 reuniões entre jogadores e dirigentes, era o Scarpa o mais revoltado com a falta de pagamento e de cumprimento das promessas que haviam sido feitas pelo Atlético. O Scarpa levou o caso para uma notificação extrajudicial, embora não tenha tido a mesma coragem do Rony de procurar a justiça. Diante desse cenário, tenho certeza que ninguém no Galo vai admitir, mas o Scarpa perdeu, queimou o filme com dirigentes. Ouvi até que um dos acionistas cogitou a possibilidade de pedir a negociação do Scarpa para que ele saísse do grupo e não fizesse mais parte do elenco. A tendência é que exista uma composição, especialmente a partir da quitação de todas as dívidas que estão pendentes. O pagamento deve começar a ser feito a partir dessa quarta-feira. Onde é que o São Paulo entra nessa história? Em meio a todo um noticiário de ações e notificações, São Paulo foi avisado de que o Scarpa estava cogitando deixar o Atlético. E o Scarpa é muito bem avaliado pelo pessoal da comissão técnica e também pela diretoria. A única chance de o São Paulo levar essa história adiante é se o Scarpa conseguisse a rescisão do contrato via justiça, até porque ele já fez 14 partidas no atual Campeonato Brasileiro e somente via justiça que ele poderia estar autorizado para jogar em outro clube nacional, mesmo tendo ultrapassado o limite de 7 jogos no campeonato. No fim das contas, com a promessa do pagamento das dívidas, a tendência é que o Scarpa continue por lá e abra mão dessa ação na justiça, o que inviabiliza qualquer possibilidade de transferência pro tricolor. Ah, só mais uma. Gustavo Scarpa e Lianco, ao que parece, andaram se desentendendo nas redes sociais. O Lianco chegou a fazer uma postagem falando o seguinte: família? Interrogação, jamais. Uma vez Galo, 3 pontinhos. O Scarpa, a partir dessa postagem, escreveu o seguinte: incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade, ídolo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. O Scarpa deixou essa postagem por 2 minutos e depois a retirou, já sabendo que ela seria alvo de muitos prints e ficaria eternizada. E você, como vê toda essa situação? Que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o São Paulo, Alan Franco. O que falta para a renovação do contrato do zagueiro argentino? Negociação que já se arrasta desde o final do ano passado. Contei para vocês que havia otimismo por parte da diretoria do São Paulo. Isso porque entre São Paulo e Alan Franco está tudo certo. Salário, direito de imagem, luvas, renovação para lá de importante, até porque o vínculo se encerra em dezembro e o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro interessado. As partes deram as mãos, mas não houve o anúncio dessa extensão do contrato porque o São Paulo ainda tenta se acertar com o representante do atleta. Quando Alan Franco foi contratado do futebol americano, São Paulo criou uma dívida com esse empresário e que até agora não foi paga. O tricolor já conversou recentemente com o empresário propondo um parcelamento.
uma parte paga à vista e o restante em algumas parcelas. Falta o ok do empresário. Nada que vá impedir o Alan Franco de ser anunciado, de o Alan Franco continuar, mas o argentino pretende apenas anunciar sua permanência depois que tudo tiver acertado também com o seu empresário. Excelente notícia de um atleta supervalorizado, o melhor do São Paulo nas últimas temporadas na zaga e que já era alvo de outros clubes brasileiros. Só para arrematar sobre o São Paulo, Lucas Moura deve voltar às atividades no campo. Na próxima semana você vai lembrar que na última sexta-feira ele passou por uma infiltração que diminuiu consideravelmente as dores no seu joelho. Se a partir da semana que vem esse quadro de menos dor se mantiver com os trabalhos em campo, a tendência é que ele volte a jogar em 3 de agosto contra o Internacional ou na Copa do Brasil, jogo seguinte, contra o Atlético Paranaense. Quero responder agora se o São Paulo está no mercado em busca de um meia atacante. E essa pergunta se faz necessária depois da venda do Alves para o CSKA e da lesão de Oscar, que não deve jogar pelos próximos 2 meses. Ele teve fratura em 3 vértebras da coluna e passa por esse momento delicado, embora sem a necessidade de uma cirurgia. Mandei a mensagem para o presidente Júlio Casares nessa segunda. E aí, Casares, vocês pretendem contratar jogador? A prioridade no São Paulo hoje é encontrar um lateral direito. Depois do lateral direito, um atacante de lado de campo. Dessa maneira, dá para dizer que o São Paulo só contratará um meio atacante para vestir a camisa 10 se pintar uma baita oportunidade de mercado. Do que se trata uma baita oportunidade de mercado? Alguém que chegue para ser titular, mas que custe bem pouco, até porque a crise financeira no São Paulo é sem precedentes. O Tricolor tem enfrentado enormes dificuldades para manter as contas em dia e precisa seguir rigorosamente à risca o FDIC, aquele plano de orçamento para a temporada. Contei para vocês na semana passada de forma exclusiva que o São Paulo fechou o primeiro semestre com 32 milhões de reais de prejuízo, mas com 14 milhões de reais acima daquilo que estava estabelecido pelo orçamento. Dessa maneira dá para dizer que apesar dos números ruins, o São Paulo tem seguido à risca aquilo que foi planejado. Só para arrematar, em relação ao Tricolor, Gonzalo Tapia, que estreou no sábado contra o Corinthians, foi apresentado de forma oficial nessa segunda-feira, dando entrevista coletiva. Preciso responder agora se Puma Rodrigues, lateral direito uruguaio de 28 anos de idade, pode virar reforço do São Paulo. O jogador está negociando a rescisão do seu contrato com o Vasco, completamente fora dos planos do técnico Fernando Diniz nas 3 partidas pós-Copa do Mundo. Foi reserva em 2 contra Botafogo e Del Valle e nem sequer foi relacionado para a partida contra o Grêmio. Tem contrato até dezembro, precisa jogar para voltar a ser convocado para a seleção uruguaia. Até por isso, o Vasco e o Puma tentam chegar a um acordo. O nome do atleta foi oferecido ao São Paulo até porque o Tricolor busca um lateral direito. A informação que eu obtive é de que o São Paulo não se animou com a ideia, mesmo lembrando que o Puma tem apenas 5 partidas no Campeonato Brasileiro, o que permite a ele se mudar para outro clube da Série A. Só para completar, a situação do Puma é tão ruim no Vasco que o Paulinho, que estava sendo negociado por empréstimo com Volta Redonda, o negócio foi cancelado. Saideira sobre o São Paulo, importante lembrar você e também os dirigentes do Tricolor, que o São Paulo hoje já conta com 9 estrangeiros. O limite é justamente de 9 por partida, embora um só volte em 2026. Eu me refiro a Jonathan Calleri. Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por um lateral direito, prioridade absoluta imposta por Hernan Crespo. São Paulo já conversou com o Carabali 2 vezes, Bustos, Advíncula, entre outros. Durante a live desse domingo me perguntaram se Javier Manquillo, espanhol de 31 anos de idade, livre no mercado, não poderia ser uma boa opção para o São Paulo. Jogador que não teve seu contrato renovado no Celta, ou seja, está livre, bem do estilo que o São Paulo procura. Jogador que foi formado na base do Real Madrid, ficou dos 10 aos 15 anos, depois foi para o Atlético de Madrid, onde passou mais 7 temporadas. Na sequência, Liverpool, Olympique Marselha, Sunderland, Newcastle e Celta. 33 jogos e 1 assistência na temporada passada com a camisa do Celta. Perguntei ao presidente Júlio Casares, e aí, vocês topam, conversaram? Manquillo pode ser um reforço para a lateral direita? E a resposta foi, não está entre os nomes cogitados. São Paulo tem tentado manter sigilo em relação a esse jogador, até porque imagina que o vazamento pode dar armas para que outros clubes procurem o mesmo jogador. Afinal de contas, lateral direito no futebol brasileiro virou peça de extinção. Só para completar, além do lateral direito, o São Paulo ainda busca mais um atacante de lado de campo e se puder contratar um meia também virá. Sobre o Oscar, contei para vocês, exames apontaram fraturas em 3 costelas,
ele vai precisar, na L1, L2 e L3, ele vai precisar de 4 a 8 semanas tempo de recuperação do jogador. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista, né, rapaziada? Chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação para não perder nenhum conteúdo e ficar super antenado sobre as últimas do Tricolor, o maior clube do mundo. Valeu, rapaziada, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Se quiser se tornar membro do canal para apoiar o nosso trabalho, fique à vontade, valeu? Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo, fui!